Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe ricamente, poderosamente, a sua vida, a sua casa e a sua família. A palavra que o Senhor põe em meu coração hoje é uma palavra, assim, muito inspirada acerca de portas abertas. E eu quero dizer a vocês que, independente da situação que esteja, o Senhor nosso Deus, Ele tem uma porta aberta para você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando se fala desse termo porta, logo se vem à mente algo bom, uma esperança, um mover do Senhor que esperamos, um mover favorável, uma oportunidade, um mover do céu. E, pois muito bem, o mundo ele pode estar um caos, mas ainda assim sabemos que para o Senhor nosso Deus não há limites. E assim como a palavra do Senhor diz que na visita teofânica do Senhor a Abrão, e a Bíblia diz assim, Gênesis 18, versículo 9, na conversa dele com o Senhor, disse assim: e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, eila, lá está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, ela riu-se consigo mesma, dizendo assim: terei eu ainda esse deleite, depois de haver envelhecido, como também o meu senhor já é velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei, eu ainda havendo já envelhecido? Haveria, pois, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, Sara, tua mulher, terá um filho. Louvado seja o nome do Senhor. E o que tem a ver esse texto com portas? Louvado seja o nome do Senhor. Tem tudo a ver, porque o que eu quero mencionar aqui é que assim como o Senhor disse a ela, e disse, haveria alguma coisa impossível, alguma coisa demasiadamente difícil para mim que eu não pudesse fazer? Porque daqui a um tempo você será mãe e terá um filho. Então, da mesma forma hoje, é para nós. Sara, ela riu-se porque achou impossível por causa da sua condição, por causa da sua idade, já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, o ciclo das mulheres, o seu marido também já era avançado de idade, quer dizer, as condições não eram favoráveis, mas acontece que para o dono da vida e o dono das portas e o dono das bênçãos, que é o Senhor nosso Deus, para ele nada é impossível. Da mesma forma é para o Senhor hoje. Não importa a circunstância, o problema, a dificuldade, eu te exponho 7 portas vindas da parte do Senhor e que estão abertas para nós hoje. E a primeira porta é no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 e 8, onde o Senhor, ele diz assim: louvado seja o seu nome, tornou o Senhor Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, eu sou a porta, ele afirmou, como se ele dissesse, eu sou o caminho, eu sou o meio, eu sou o início de tudo, eu sou a razão de tudo. É isso que ele quer dizer.
E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, a primeira porta que nos está disponível, que é universal para todos nós, é a disponibilidade que temos, a oportunidade que temos de clamar ao Senhor e de Ele, assim, nos abençoar. Ele disse, eu sou a porta, quer dizer, se eu quero ter as bênçãos do Senhor na minha vida, eu preciso, em primeiro lugar, abraçar essa oportunidade. Como Zaqueu, que queria mudar de vida, ele fez. Ele foi atrás do Senhor Jesus, antes de tudo. Assim como a mulher Ciro Fenícia queria a sua vitória da libertação de sua filha, ela foi atrás do Senhor Jesus Cristo. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que ninguém dava jeito, já tinha gastado tudo que tinha, não tinha mais nada, e ela foi atrás do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Ele é o fundamento de tudo. Sem Ele, a Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte C, sem Ele nada podemos fazer. Então, se quisermos que portas maravilhosas e duradouras se abram na nossa vida, é necessário nós, assim, dar lugar para esta primeira porta que está aberta, ou seja, a salvação no Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de vir até Ele, de conhecer a sua vontade, a sua palavra, e assim, se temos Ele na vida, então há a possibilidade de termos tudo de bênçãos que Ele deseja nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a primeira porta. Qual é a segunda porta que eu posso falar? Louvado seja o nome do Senhor. É aquela porta a qual todos conhecem, mas não gostam de ouvir falar, mas é necessário, porque é uma porta que nos faz o bem, chamada porta estreita. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque a que conduz à perdição, a que é da maioria, a que é da permissividade, a que é do que nada é proibido e que tudo é lícito e que pode fazer o que quiser, é a porta larga, que ela é espaçosa, cabe todo mundo, de todo jeito, de toda maneira. Agora uma coisa, tem a porta larga aqui em vida e tem a porta do inferno lá na frente. Então, quer dizer, tem a porta larga aqui e a porta do inferno. Então, aqueles que assim repudiam o Senhor Jesus, procuram afastá-lo de suas vidas, praticam o que bem querem, como querem, da forma que querem, além de, vamos dizer assim, não serem, vamos dizer, felizes no Senhor nesta vida, quando morrer, o primeiro que vai estar lá para saudar, vamos imaginar que é Satanás, e dizendo, a porta está aberta, seja bem-vindo ao inferno. E depois do inferno, a porta do lago de fogo. Então, por isso que o Senhor está dizendo a nós em vida, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é muito espaçosa. E o caminho da perdição também é muito espaçoso, tem muita variedade, tem de tudo, e muitos são os que entram por esta porta larga. Porque a porta estreita é estreita e apertada é o caminho, mas que leva à vida eterna. E são poucos que a encontram, porque são poucos que a querem e são poucos que a procuram verdadeiramente. Essa é a verdade. Mas alguém pode dizer, a senhora não está equivocada, não?
O mundo está clamando pelo Senhor. O mundo está clamando por Deus. Nós temos visto pessoas dobrarem os joelhos e clamarem pela misericórdia do Senhor em vários lugares. E eu digo, é verdade. Mas uma coisa é clamar pela ajuda do Senhor. E outra coisa é clamar e estar na porta, como Mardoqueu esteve, mesmo que a sentença era de morte, não saiu da porta. Jó, que temeu a multidão, se calou e não saiu da porta, ou seja, não fez besteira. Então, uma coisa é eu apelar para que o Senhor me ouça, me ajude em minhas agonias. E outra coisa é eu estar no caminho dele, que ele diz, este é o caminho. Andai nele, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, buscar o Senhor para ter um benefício e estar na porta, no caminho dele, são duas coisas diferentes. Vamos à terceira porta. Qual é a terceira porta que está aberta? Assim dizia o apóstolo Paulo, e eu creio, para os servos do Senhor, os que estão na presença do Senhor, os que estão se esforçando, clamando em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, dizia assim o apóstolo Paulo: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E o versículo 13, ele diz, vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. E quando não são adversários espirituais, são empecilhos ou são até pessoas que deixam a inveja entrar nos corações e que querem ali o lugar que foi dado àquele outro, que quer a porta que é para aquela pessoa e não para ele ou para ela. Então, uma porta, quando ela é maravilhosa, ampla, larga, digamos, a porta de um bom negócio, vamos dizer assim, a porta de uma excelente oportunidade, ela se abre. Existem oportunidades boas assim na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que disse Paulo? Ele quis mostrar que não era fácil. Ele dizia, mas há muitos adversários. Então, se existem os empecilhos, se existem as lutas espirituais, se existem os problemas, se existem as dificuldades, e é por isso que ele disse, fortalecei-vos, portai-vos varonilmente, ou seja, se porte, se comporte com força, com fé, porque a vida é assim. Nós temos que pleitear, lutar para viver agora de uma forma honrosa, de uma forma que agrade ao Senhor, e nós precisamos buscar dele força quando não temos. Porque na vida temos aflições, mas o Senhor diz, tem bom ânimo. A palavra do Senhor fala dos altos e baixos da vida, Eclesiastes, capítulo 3, fala de uma forma ampla e ao mesmo tempo bem resumida. Então, a porta, uma bênção maravilhosa, digamos, o amor da sua vida chega, a oportunidade do casamento chega, a oportunidade daquele emprego sonhado, tão sonhado chega, a oportunidade, vamos dizer, da faculdade dos sonhos chega, tantas coisas, a oportunidade de comprar a casa dos sonhos, mas o Senhor diz, olha, não é fácil não, mas se porta com fé firme, porque a palavra do Senhor diz que se estamos firmes nele, e se determinarmos firmes algum negócio no coração, precisamos ser firmes, e com ele, e ele nos ajudará e nos dará direção no nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Outra porta que está aberta é a porta da palavra, Colossenses capítulo 4, versículo 3 ao 5, louvado seja o nome do Senhor. Estava o servo do Senhor falando
Glória a Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 3 ao 5. Ele diz o 2, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que o Senhor nosso Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também eu estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria, com os que estão de fora, remindo o tempo, e que a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, precisamos orar, precisamos interceder, precisamos clamar, ó igreja de Colossos, ó Colossenses. E ele estava dizendo, olha, porque para que a porta da palavra se abra. E que porta da palavra é essa? Em dois sentidos. Tanto para que as pessoas, os cristãos, no Senhor Jesus Cristo sejam cheios do Espírito, do Espírito Santo do Senhor e de conhecimento para pregar a palavra do Senhor, porque lamentavelmente eu digo hoje, já falei outra vez e falo de novo, que nunca vi uma geração tão desprovida da comunhão com o Senhor, onde se há tantas inovações e tantas coisas e tantas falácias, e a palavra do Senhor ficando de lado, e o povo não quer dar ouvido, e o povo não quer falar, para que o Senhor levante ceifeiros para a sua seara. E outra coisa, para que o Senhor abra a oportunidade dos lugares, para que a palavra seja pregoada, porque aqui no Brasil é maravilha, podemos ir para os cultos, podemos falar do Senhor, podemos evangelizar, mas não é em todo lugar no mundo que se tem esse privilégio. Não é em todo lugar no mundo que as pessoas têm essa maravilha de porta aberta para tanto alimentarem suas almas como falarem do amor do Senhor para outros. Nós sabemos disso. Então, que o Senhor nos ajude e que cada cristão venha ter consciência de que a vida cristã ela não é constituída apenas de eu estar pedindo ao Senhor pelas minhas bênçãos ou para que Ele dê solução às minhas agonias, mas que é uma vida que eu preciso ter comunhão com o Senhor, compromisso, e que através de mim, através de vocês, cada um, a palavra dele, o testemunho sobre ele, venha a ser expressado, externado, tanto pela nossa boca e na autoridade do Espírito Santo do Senhor, como também em nosso testemunho de vida. Porque se as palavras que saem da minha boca evidenciam o contrário, então não terei o poder do Espírito Santo e não irá convencer ninguém a vir ao Senhor. A obra do Espírito Santo, mas a igreja tem por sua responsabilidade buscar comunhão, estar assim ligados à palavra do Senhor para transmitir, porque a fome e sede da palavra do Senhor está escassa. Louvado seja o nome do Senhor. Outra porta que se abre para nós. Glória ao nome do Senhor. Esta porta, com certeza, vai alegrar muito o seu coração. Digamos que você compara a sua vida igual como Lodebar. Lodebar, a palavra traduzida, significa sem pasto. Um lugar assim que, aos olhos humanos, era o lugar, assim vamos dizer, mais desprovido de que alguma coisa boa acontecesse. Mas foi lá em Lodebar que o Senhor vai e começa a trabalhar, toca no coração de Davi, e lá de Lodebar sai
um que aos olhos humanos ninguém dava nada por ele, mas que uma porta maravilhosa se abriu para ele e ele sai do nada e o nome do Senhor é glorificado e um voto é cumprido e o nome do Senhor e o voto é honrado. Louvado seja o nome do Senhor, que foi Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Agora, se você compara a sua vida como o Vale de Acor ou como um deserto, seja lá como for. Oséias capítulo 2, o Senhor fez uma promessa para Israel e assim podemos tomar posse dela, porque a palavra do Senhor ela é eficaz e tem uma multiforme maneira de agir em várias áreas da nossa vida. Oséias capítulo 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor, e o 15 que diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao seu coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali mesmo cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Então quer dizer, uma porta maravilhosa, uma bênção. O Senhor promete abençoar ali mesmo no Vale de Acor, que foi visto outra vez como o Vale do Infortúnio, da desgraça. Foi onde Acã e sua família e tudo que ele tinha foram apedrejados. Mas aqui o Senhor está dizendo, olha, nesse Vale de Acor, eu irei produzir com bênçãos como se fosse vinhas, darei vinhas. E esse Vale de Acor, ao invés de ser visto como um lugar de desgraça, será por porta de esperança. E ali quem tiver cantará, como nos dias da mocidade, quando saíram do Egito, que foi aquela alegria. Então o Senhor está dizendo, talvez você, louvado seja o nome do Senhor, viva preso, vamos dizer assim, a sua vida, seu corpo, vamos dizer, numa carcerária. Ou talvez você tenha um corpo livre para ir trabalhar, para ir andar, mas tem uma situação na sua vida a qual você é preso e é infeliz. Quem sabe, vamos dizer assim, um casamento infeliz por anos. Quem sabe, esperando a conversão dos filhos há anos. Quem sabe, chora para se ter um lar, uma família há anos. Quem sabe, chora para ter o emprego dos sonhos há anos. E se não é preso a um problema, é uma tristeza por causa de um desejo não cumprido que até então não conseguiu. Mas o Senhor, o que é que ele fala aqui? O que é que ele prometeu? É fazer o Vale de Acor de bênção. O que é que ele fez antes? Aqui diz, eu a atrairei, ou seja, seria como um imã, ia chamar a atenção, ou seja, louvado seja o nome do Senhor, chamaria a atenção, levaria para o deserto e falaria ao coração, para depois vir as bênçãos. Então, assim como o Senhor cuidou de Israel, Deuteronômio capítulo 8, passaram pelo deserto, cobras, escorpiões e tudo mais. Mas o Senhor disse a eles, olha, vocês nem morreram de fome, nem faltou vestes, mas eu provei vocês para saber o que estava no coração de vocês, se me seguiriam ou não, e ao final de tudo para fazer o bem. Pois é. Então, o Senhor, para nos dar um bem, Ele quer fazer o bem em nós primeiro. Porque sabe a natureza humana como é. E se a natureza humana não é trabalhada pelo Senhor, não é, vamos dizer, moldada pelo Espírito Santo do Senhor, e se não obtém o fruto do Espírito, então nós mesmos estragamos muitas coisas.
nós mesmos somos culpados de muitas coisas, muitas vezes. Então o Senhor disse, eu primeiro atraio, chama atenção. Eu levo para o deserto, porque o deserto é lugar onde se trabalha, se ensina. É um lugar onde a pessoa ela tem que fazer por onde sobreviver. É assim. E o Senhor diz, e lá falarei ao coração. Porque no deserto não tem distração não, meu filho. No deserto, vamos dizer, espiritual da vida, é quando nada dá certo, não tem ninguém para ajudar, as portas são trancadas, não tem como se ter uma ajuda de lugar nenhum, nada flui, nada dá certo, a pessoa se sente a mais infeliz da vida, parece que diz assim que nasceu para sofrer e vive aquela autocomiseração, mas na verdade, se teme ao Senhor, se já se aproximou dele, está buscando seriamente, então, louvado seja o nome do Senhor, é um deserto. E ele promove quando quer, e ele fala ao coração, ele nos prepara, mas não se preocupe, que se tiver no deserto, ou no vale, ou no poço, ou numa cova de leões como Daniel, ou no vale de Acó, em Lodebar, seja lá onde for, se o Senhor quer fazer brotar a bênção na sua vida, ele o fará. Louvado seja o nome do Senhor. Outra porta que é aberta para nós, a porta da retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 118, versículo 17 ao versículo 21 diz assim. Louvado seja o nome do Senhor. Não morrerei nessa luta, nessa prova, nessa dor, nessa tristeza, mas viverei. Contarei as obras do Senhor. É verdade que o Senhor castigou-me muito, permitiu muitas aflições na minha vida, mas não me entregou à morte. Ele me abre as portas da justiça e entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos louvarão. Ou seja, a porta da justiça significa as bênçãos do Senhor, e quando ele quer justificar, quando ele quer levantar, quando ele quer redimir, tirar da cova, do poço, quando ele quer fazer como fez com José, filho de Jacó, quando ele quer fazer, ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não devemos perder tempo. A Bíblia diz, Isaías 62:10, passai pelas portas e procurai aplainar, ou seja, fazer plano o teu caminho, arrumar tua casa, a tua vida, e passa pelas portas enquanto tá vivo, assim. Porque após morte tem portas também. Outra porta maravilhosa, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o Senhor dizia à igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras e eis que ponho diante de vós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar se tens pouca força. Mas, todavia, não negaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E assim diz aquele que é verdadeiro, que é santo e poderoso, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quando fecha também ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. E essa porta que ele abriu é o quê? É a porta da salvação, é a porta da graça do Senhor, é a porta da bênção, é a porta para o recomeço de tudo, é a porta para você se levantar, que é nele, começando por ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para encerrar que para termos todas essas bênçãos, é necessário nós crermos e termos fé, ainda que tudo esteja cerrado. A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 20, glória ao nome do Senhor, versículo 26, estavam os discípulos ali com medo da vida, o Senhor Jesus já tinha morrido, e os discípulos de Emaús já estavam tudo desesperançado, e também estava aqui sem esperança os discípulos, tudo trancado, e tudo ali angustiado, e aqui diz, João, Evangelho de João 20, versículo 26, 8 dias depois, estavam a vez os discípulos dele, dentro de um lugar com as portas fechadas, e o Senhor apresentou-se e disse, paz seja convosco. E outra coisa, abriu o coração, eis que estou à porta e bato, o Senhor diz, se deixar abrir, ele entrará, ceará, e assim
entrará na tua casa e na tua vida. É necessário eu abrir o meu intelecto, meu coração, todo o meu ser, de bom grado para o Senhor, para que as bênçãos venham. Louvado seja o nome do Senhor. E não esquecendo que pós-morte tem a porta da vida eterna, do inferno, e tem a porta da morte. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Amém. Graças a Deus.